boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um dia que vamos falar do nosso livro Orientação da Criança. Temos que ter a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos para que um dia, quando estivermos no céu com Jesus, possamos dar graças que fomos um exemplo para eles. Vamos continuar a falar do nosso livro. Os pais devem aceitar o conselho. Enquanto dormem em ímpia indiferença, Satanás está semeando no coração de seus filhos sementes que germinarão, dando uma colheita de morte. No entanto, frequentemente esses pais se ressentem dos conselhos sobre os seus erros. Agem como se quisessem perguntar aos que os advertem: que direito tendes de vos intrometer com os meus filhos? Mas não são seus filhos também filhos de Deus? Como considera ele sua perversa negligência? Que escusas darão eles quando ele lhes perguntar por que trouxeram filhos ao mundo para então deixá-los como joguete das tentações de Satanás? Os filhos são uma bênção de Deus. Quando Deus nos concede, é para nós, como pais humanos, estarmos aqui a ensiná-los na terra de como é que devem agir em relação à situação de viverem com os outros, mas também saberem, aprenderem a estudar a palavra de Deus e tudo o que vem por acréscimo de Deus. Logo, se nós tivermos um filho e deixar que o nosso filho ande no mundo, então qual será o proveito da bênção de Deus em relação a termos um filho? Preparai-vos para ouvir o conselho dos outros. Não acheis que não é da conta de vossos irmãos ou irmãs como trateis os vossos filhos, ou como estes se conduzem. Benefício das reuniões para conselho mútuo. Deus colocou em nossas mãos uma obra muitíssimo sagrada e precisamos reunir-nos para receber instrução, a fim de que possamos estar habilitados para realizar essa obra. Precisamos reunir-nos e receber o toque divino para que possamos compreender nossa obra no lar. Os pais precisam compreender como poderão enviar do santuário do lar os filhos e filhas, ensinados e educados de tal maneira que estejam preparados para brilhar como luzes no mundo. Da reunião campal, podemos levar connosco melhor compreensão de nossos deveres domésticos. Há aqui lições a serem aprendidas quanto à obra que o Senhor quer que nossas irmãs façam em seu lugar. Devem aprender a polidez na linguagem ao falarem com o marido e os filhos. Devem estudar como possam ajudar a pôr todo o membro da família sob a disciplina de Deus. Reconheçam os pais e mães que têm a obrigação de tornar o lar agradável e atraente e que não se obtém a obediência com censuras e ameaças. Muitos pais ainda têm de aprender que nenhum bem se consegue com explosões de xingamento. Muitos não consideram a necessidade de falar bondosamente às crianças. Não se lembram de que estes pequeninos foram comprados por preço e são a possessão adquirida do Senhor Jesus. Estava a ler isto e lembro-me da educação que eu por vezes não consigo dar ao meu filho e que por vezes estamos tão cansadas do trabalho, do mundo em si, que acabamos por vezes falar alto, aos berros, e acabamos por não ensinar nada, porque nós somos um exemplo para os nossos filhos. Logo, se somos um exemplo, temos que agir da forma como Jesus quer que nós agimos. Temos que ser calmos, mansos, humildes. Porquê? Porque ao fazermos isso, estamos a mostrar um caráter calmo, um caráter grato daquilo que Deus nos dá. Logo, se eu estou em estado de nervos, estou cansada, chateada e vou transmitir a minha raiva para o meu filho, então é impossível que o meu filho sinta alguma coisa de bom em mim. Por isso é que nós devemos sempre ler a palavra de Deus ou lembrarmos de um versículo que lemos para acalmar naquele momento. E se não é aquele momento certo para falar, então falarmos noutro momento mais tarde. Mas é isso que
por vezes faz com que a educação que nós estamos a dar aos nossos filhos não seja a melhor e acabamos por estragar tudo o que fizemos com eles. Por isso tenham cuidado, porque eu também tenho aprendido muito com isto. A felicidade depende da obediência. Lembrem-se, os pais e mães educadores em nossas escolas, que é um ramo mais elevado de educação, ensinar obediência às crianças. No entanto, muito pouca importância é dada a este ramo de educação. As crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sobre a devida disciplina do que se as deixarmos fazer o que os seus impulsos não educados sugerem. A obediência pronta e contínua à sábia autoridade paterna promoverá a felicidade dos próprios filhos, bem como honra a Deus e o bem da sociedade. Devem os filhos aprender que na submissão às leis da casa está a sua perfeita liberdade. Os cristãos aprenderam esta mesma lição, que na obediência à lei de Deus está a sua perfeita liberdade. A vontade de Deus é a lei do céu. Enquanto essa lei foi a regra da vida, toda a família de Deus era santa e feliz. Mas ao ser desobedecida à lei divina, então foram introduzidos a inveja, o ciúme, a luta, e uma parte dos habitantes do céu caiu. Enquanto a lei de Deus fora acatada em nossos lares terrenos, a família será feliz. A presença do Senhor e a obediência ao Senhor é fundamental para uma família feliz. Guiar as crianças no caminho da obediência. Sobre os pais repousa o sagrado dever de guiar os filhos nos caminhos da estrita obediência. A verdadeira felicidade nesta vida e na futura depende da obediência a um. Assim diz o Senhor: Pais, deixai que a vida de Cristo seja o modelo. Satanás descobrirá todo o meio possível para derribar essa norma elevada de piedade, apresentando-a como demasiado estrita. É vosso trabalho inculcar nos filhos, nos seus mais tenros anos, o pensamento de que são formados à imagem de Deus. Cristo veio a este mundo para lhes dar um exemplo vivo do que todos eles deveriam ser, e os pais, que pretendem crer na verdade para este tempo, devem ensinar os filhos a amar a Deus e obedecer à sua lei. Esse é o maior e mais importante trabalho que os pais e mães podem fazer. É um propósito de Deus que até mesmo as crianças e jovens compreendam inteligentemente o que Ele requer para que possam distinguir entre a justiça e o pecado, entre a obediência e a desobediência. Vamos ler aqui só mais um bocadinho. A obediência deve tornar-se um deleite. Os pais devem educar aos filhos mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, não permitindo qualquer desrespeito à santa lei de Deus. Devem confiar no poder divino, pedindo ao Senhor que os ajude a conservar os filhos fiéis àquele que deu seu Filho unigênito, para reconduzir o desleal e desobediente à lealdade. Deus almeja derramar sobre homens e mulheres as ricas torrentes do seu amor. Almeja vê-los deleitar-se em fazer a sua vontade, usando em seu serviço cada jota das faculdades que lhes foram confiadas, ensinando a todos que entram na esfera da sua influência que a maneira de ser tratado como justo por amor de Cristo é obedecer à lei. Graças a Deus por isto. Eu agora vou-vos ler um capítulo. Está em Salmos e é o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel.
Amém por isto. Aqui está a forma. Enquanto nós não obedecermos ao Senhor, enquanto nós não seguirmos as regras, como dizia, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, nós não vamos ser felizes, nós não vamos saber educar os nossos filhos. Por isso eu peço a Deus que esteja presente em cada família e em cada momento destes pais que por vezes estamos muito cansados do nosso trabalho, das nossas tarefas do dia a dia. E por vezes nos esquecemos e deixamos os filhos fazer qualquer coisa e depois acaba por se estragar aquilo que nós fizemos. Por isso não deixem, por mais que seja difícil, peçam forças a Deus, como eu faço, e Deus ajudará no momento em que vocês mais necessitarem. Ficamos por aqui, meus amigos, que tenha sido um dia bom, que vocês tenham aprendido algo como eu aprendi, a forma como eu falei sobre as coisas vai-me ajudar também a agir em relação ao meu filho e tenham um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Amém.